Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver agora o nosso capítulo. Bom, gente, vamos continuando, né, o assunto do capítulo. Agora nós vamos para a ditadura civil-militar que se sucedeu ao golpe sofrido pelo João Goulart, né? Foram 21 anos de ditadura. A gente sempre falou mais militar, mas houve também colaboração de muitos políticos civis, né, empresários civis, então se convencionou chamar de ditadura civil-militar. Esse período teve 17 AIs, né? Aí é ato institucional, eram atos que alteravam o teor da Constituição. A Constituição que estava em vigor era a Constituição que foi promulgada em 1946, né, ainda do governo do Dutra. O AI-1 foi o primeiro ato institucional, né? Ele cassava os direitos políticos das pessoas que eram consideradas subversivas, né? Pessoas que eram contrárias ao governo militar. Nossa, eu não descubro o que é esse raio que está na frente. Eu achei que fosse a caneta. Continuando. Então, pessoas que eram contra a ditadura militar, elas sofreram cassação, perderam seus cargos, né, perderam seus direitos políticos por 10 anos e por 6 meses todos os direitos constitucionais de todos os brasileiros foram suspensos. Pois é, sabe aquele direito que você tem de responder o processo em liberdade até você ser considerado culpado? Acabou. Continuando, né? Em 1965, o AI-2, né, acabaram os partidos políticos. Todos os partidos que existiam na época pararam de existir. Tinha apenas dois: a Aliança Nacional Renovadora, Arena, Aliança Renovadora Nacional, né, Arena, que era o partido da ditadura militar, né, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era todo mundo que era de oposição à ditadura militar ia para o MDB. Tá? Não confundir com o MDB de hoje. O MDB, com o fim da ditadura, ele vai virar PMDB, ele vai perder as conexões que ele tem com a esquerda, ele vai se tornando cada vez mais um partido fisiológico. O que é isso? Ele está no poder pelo poder. O negócio do PMDB é ter cargos. Tá? O negócio do PMDB é acumular cargos, poder e grana. Tá? Então, o MDB de hoje, que era PMDB, era MDB, virou PMDB e voltou a ser MDB. Né? Não confunda. Esse MDB da época da ditadura militar era um partido realmente de oposição, mas era uma oposição bem moderada, porque a ditadura não dava muito espaço para atuação. Para que a ditadura criou o MDB? Para dizer que não era ditadura. A ditadura nunca se reconheceu como ditadura. Ela dizia que ela era democracia. Olha só, tem aí o partido de oposição. Outra coisa, né? A ditadura também ela permitia que as pessoas votassem para deputados e senadores, né? Então, elas votavam para deputados e senadores, e aí os deputados e senadores votavam para presidente, para governador, para prefeito. Né? Prefeito, uma época, eram biônicos, né? O próprio governo escolhia, depois passou a ter eleição. Mas, enfim, então a ditadura dizia que ela não tinha dado um golpe, que ela tinha feito uma revolução. Né? Eles diziam que era a Revolução de 1964. Na verdade, foi um golpe. Né? Se você quebra a ordem que está instituída, sem um motivo justo para isso, é um golpe. Tá? E se utilizou muita propaganda ideológica. Depois a gente vai entender por que tem gente que tem essas ideias, tipo, na época da ditadura que era bom. Não era. De jeito nenhum. Mas nem economicamente, nem... Você podia até dizer, nossa, na época da ditadura eu não podia falar um palavrão na esquina, mas eu tinha saúde, eu tinha educação, tinha dinheiro no bolso. Não, nada. Teve dinheiro no bolso? Eu vou ser honesto, teve sim, mas por muito pouco tempo. Né? O Brasil foi criando uma inflação absurda. Nós já vamos ver o porquê. Tá? Então, a propaganda ideológica dizia frases como: este é um país que vai para frente, ninguém mais segura este país, né? Ou aquele outro, Brasil, ame-o ou deixe-o. Né? Então o governo espalhava adesivo com isso aí, falava no rádio, né? Nas TVs, que a TV ainda não era tão forte no Brasil ainda naquela época, era uma coisa meio que de rico, mas se dizia, né, nas propagandas de TV,
jornais, nas revistas, adesivos, o Brasil é meu deixo, né? Uma frase que tem no livro de vocês: até 1964 o Brasil era apenas o país do futuro. E então o futuro chegou. Pois é, infelizmente o nosso futuro agora é passado, né, gente? Triste. Bom, com isso o governo militar queria exaltar um patriotismo, né, um nacionalismo. Só que era um patriotismo ao mesmo tempo em que cada vez mais a presença dos Estados Unidos se fazia forte aqui, né? Se tornou obrigatório a partir de 1969 o ensino de educação moral e cívica, né, que era um modelo. Eu tive essas aulas na escola, tá? Podem me chamar de velho. Pois é. Mas foi no final dos anos 80, né? Tava acabando essa disciplina, mas eu gostava. Mas é que eu era bom aluno, né? Eu gostava de todas as matérias, né? Mas enfim. E educação moral e cívica era para fazer a pessoa adquirir aquele amor pela pátria. A gente aprendia a cantar os hinos, aprendia a história das bandeiras, né? E um monte de coisa, né? Que valor, conhecimento sempre tem, né? Conhecimento sempre tem valor. Tudo que a gente conhecer, o valor tem. Conhecimento nunca é em vão. Mas, né, o duro é a finalidade com que era feito. Amar o país é importante, mas amar o país com consciência. Não da boca para fora. Não vestir uma camisa verde e amarela e apoiar a gente que vende o nosso país de graça, a preço de banana, né? Continuando. Então foram criados vários órgãos de repressão ao povo, como o Centro de Operações de Defesa Interna, o CODE, o Serviço Nacional de Informações, que existe até hoje, que é o SNI, né? Procurava-se cercear a cultura, procurava-se vigiar os jornais, vigiar as pessoas, vigiar os artistas, os sindicalistas, os intelectuais, os professores, né? Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que foi nosso presidente, ele era professor da USP e ele foi aposentado antes da hora, não podia mais dar aula, né? Muitos intelectuais brasileiros acabaram se mudando para o Chile, né? Até que houve também uma ditadura lá, um golpe lá no Chile, né? E a ditadura do Pinochet, aí eles saíram do Chile, né? E aí veio o AI-5, que foi o mais repressivo dos AIs, né? Com ele foi suspenso o habeas corpus, que é aquele direito de você ficar livre até o seu caso ser julgado, né? Então, o habeas corpus é preso político, né? Aquele que protesta contra o governo. Preso político não é criminoso, é alguém que protesta contra o governo. Foram concedidos plenos poderes ao presidente, ele podia caçar quem ele quisesse, tirar caçar mandato, tá? É você tirar o cargo de algum político, né? E poderia nomear interventores no governos estaduais, nas prefeituras, né? Colocar, por exemplo, o Paulo Maluf, que foi prefeito de São Paulo algumas vezes. A primeira vez que ele foi prefeito de São Paulo foi a ditadura que colocou ele lá. O prefeito de São Paulo vai ser o Maluf. Ah, não gosto do Maluf. Problema de vocês. Era assim, ditadura, né? Ditadura você não tem opções, né? E houve muita censura, se invadia jornais, se fechava cinemas, se invadia peças durante a exibição da peça, né? As pessoas iam presas, muitos eram torturados, muitos artistas acabaram indo embora do Brasil. Gilberto Gil foi embora do Brasil, Caetano Veloso foi embora do Brasil, né? E muitos artistas resistiam contra a ditadura, né? Através da música, com os festivais de música, né? Com o Geraldo Vandré cantava aquela música lá, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Meu pai cantou essa música na formatura dele. Que mais? Tinha do Caetano Veloso, Chico Buarque, um grande cantor contra a ditadura, né? Elis Regina, o Raul. O Raul parecia que era só letra esotérica, essas coisas, nada disso. Ele também protestava contra a ditadura, né? Enfim, muitos cantores foram presos, torturados, escritores. Paulo Coelho, o maior escritor brasileiro em número de vendagens, né? Ele vende em diversos idiomas, não só em português, também foi preso e torturado, né? No cinema nós tínhamos um cinema bem combativo à ditadura, com Galber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, o Júlio Bressani, o Rui Guerra,
né? Eles faziam filmes que denunciavam a miséria do povo brasileiro, a truculência, o autoritarismo, né? Só que esses filmes eram censurados, outros eram cortados. Quando eu era criança, antes de começar um programa na TV, né, aparecia um documento do governo dizendo, escrito censura em cima, dizendo para qual idade era, se era para livre, que eram os que eu podia assistir, que meus pais deixavam, se era 12 anos, 16 anos ou para maior de 18. A novela que hoje passa às 9 na Globo, ela era para maior de 16, se eu não me engano, né? Faz tempo isso aí, né? O ditadura militar acabou em 84, eu tinha 6 anos quando acabou, mas eu lembro de bastante coisa. O primeiro presidente que eu me lembro na vida foi o Figueiredo, que foi o último presidente militar, né? Bom, tinha também muita gente do teatro, né? Tem uma peça que eu vi algumas vezes, essa peça ensinada por pessoas diferentes, muitas delas do teatro amador, como Morte e Vida Severina, que é do João Cabral de Melo Neto, Navalha da Carne, do Plínio Marcos. O Plínio Marcos, eu vi uma peça dele, já morreu, né? Vi uma peça dele apresentada por ele no Oswaldo Catalano, no Tatuapé, onde eu fiz ensino médio. Que mais? O Augusto Boal e o Gianfrancesco Guarnieri, eles tinham companhia de teatro, fizeram várias peças recontando a história do Brasil com um olhar crítico, né? Arena contra Zumbi, né? Samba contra 00 dólar, Arena contra Tiradentes, né? E um outro que é considerado até hoje um teatro de contracultura, né? O Zé Celso Martinez Correia, é muito conhecido só por Zé Celso, né? José Celso Martinez Correia. Sempre temas polêmicos e muito críticos à ditadura militar, né? A imprensa começou apoiando a ditadura militar. É, isso mesmo. Folha de São Paulo, Globo, o jornal O Globo, né? O Estado de São Paulo começaram apoiando, né? Mas quando viram que a ditadura era antidemocrática, que mais prejudicava o Brasil do que melhorava o Brasil, eles começaram a ficar contra a ditadura. Só que a ditadura não veio para brincar, né, gente? A ditadura era dura, né? Algum infeliz inventou a frase que a ditadura brasileira foi dita branda. Não, a ditadura brasileira ela era bem dura, tá? Então os jornais, quando começaram a protestar contra o governo, começaram a sofrer repressão. Os jornalistas começaram a ser presos, né? E os jornais eles eram censurados. Tudo que era para ser publicado tinha que passar antes pela censura. Se a censura decidisse não publicar, não publicava. Várias matérias que o governo não aprovava saía na Folha como poema, né? Como poema. Outros jornais publicavam receita de bolo no lugar. Pois é, né? E a imprensa nanica, que é como eles chamavam a imprensa alternativa, que conseguiu, com muito humor e ironia, driblar a censura e fazer as pessoas rirem e ao mesmo tempo se conscientizarem sobre a ditadura militar, né? Como o Pasquim, né? O Pasquim, ele era um jornal de humor, ele que revelou os humoristas como o Enfio, o Jaguar, né? Eles eram de humor, tiravam um barato na ditadura militar, eram muito bons. Eu li muita coisa do Pasquim, né? Já depois de passar a ditadura militar, né? Eu nasci em 78, era o finalzinho da ditadura militar e eu vi o fim da ditadura militar, mas eu era pequeno, não tinha 6 anos. Mas enfim, talvez os pais de vocês ou avós, mais provável os avós, tenham lido o Pasquim. Bom, a resistência estudantil. A resistência estudantil ela acontecia por meio da UNE e pelos centros de cultura popular. Uma coisa que fez ficar muito forte a resistência estudantil foi a morte sem justificativa do estudante secundarista Edson Luiz de Lima Souto, né? A polícia invadiu um refeitório dos estudantes e um estudante secundarista, né? Estudante de ensino médio, um pouquinho mais velho que vocês, foi morto pela polícia, um rapaz de 16 anos. E isso fez com que muitas passeatas, não só de estudantes, acontecessem por todo o país, como a passeata dos 100 mil. Essa passeata reuniu escritores, artistas, professores, né, intelectuais, operários. Né, os professores foram muito perseguidos também na ditadura, a menos que eles fossem capacho dos militares, né? Continuando. Houve também resistência dos indígenas, dos quilombolas, né?
Os quilombolas da Bahia resistiram à construção de uma hidrelétrica que ia tomar o seu território, né? O governo militar também autorizou a exploração de minérios em solo indígena, em solo quilombola, né? Por isso que houve a preocupação da Constituição, que é a que a gente tem até hoje, em 1988, em demarcar as terras dos índios, em demarcar as terras dos quilombolas. Para quê? Para que não houvesse isso, né? Para que não houvesse, por causa do capital, a apropriação de terras que pertencem aos índios e os quilombolas. Eles estão lá, os quilombolas há centenas de anos e os índios muitas vezes há milhares de anos, né? Uma das grandes lideranças dos indígenas na época era o Juruna. E muitos índios foram presos, foram torturados, mortos, né? Muitos povos foram expulsos das suas terras e acabaram sofrendo com as doenças, com a fome, né? Realmente uma tristeza. Entre 69 e 74 teve o presidente mais violento de ditadura militar, que era o Emílio Garrastazu Médici, e justamente a época que o Brasil ganhou o tricampeonato mundial. Então era aquela euforia do Brasil ter ganho a Copa do Mundo e ao mesmo tempo, né, uma repressão violentíssima do governo, né? O Médici praticamente acabou com a resistência contra a ditadura, porque ele foi muito violento, né? Tinha os movimentos que eram influenciados pela Revolução Cubana, movimentos armados de esquerda, que eram o MR8, né, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, Ação Libertadora Nacional, né, e a Vanguarda Popular Revolucionária. Essa Vanguarda Popular Revolucionária era do Capitão Lamarca, tem um filme sobre ele, né? E esses grupos eram de diferentes pessoas, de vários setores da sociedade, estudantes, professores, operários, camponeses, ex-militares, como era o caso do Lamarca, que ele era capitão do exército, né? E eles fizeram várias ações armadas, né, para tentar destruir armamentos dos militares ou tomar esses armamentos, assaltar banco para usar o dinheiro para financiar a luta contra a ditadura militar, né? Houve também sequestro de diplomatas estrangeiros para trocar por presos políticos, né? A resistência armada ela foi muito reprimida pelo governo, né? A gente tem o exemplo da guerrilha do Araguaia, né? Que para combater 70 guerrilheiros na região, o exército mandou 10 mil soldados. Olha como era desproporcional essa luta. Economia, que é a parte que as pessoas falam, a ditadura podia ser ruim, mas a economia era boa. O que aconteceu? O Brasil, como fez ditadura militar para se alinhar aos Estados Unidos e barrar, por exemplo, uma possibilidade de golpe comunista como houve em Cuba, né? Então os Estados Unidos encheram o Brasil de empréstimos, tá? Empréstimo, não doação, empréstimo, tá? Então, com muito capital estrangeiro, realmente o Brasil abriu muita estrada, né, como a Transamazônica, fez a usina hidrelétrica de Itaipu, né, para fornecer bastante energia elétrica para as indústrias, né? Enfim, foi muita obra de infraestrutura, né? Aqui no Sudeste começaram muitas indústrias. Eu tenho muitos amigos nordestinos, né? Trabalhei em fábrica, né? Como eu trabalhei em fábrica, então conheço muita galera do Nordeste antiga. Eles falavam, Fábio, a gente vinha pra cá, pra São Paulo, arrumava emprego e o patrão ficava ainda enchendo a paciência. Pô, você não tem um primo, você não tem um irmão para vir de lá para trabalhar aqui com a gente também? Eles falavam que era assim, né? Que era chegar e ter emprego garantido. Porque realmente só que isso vai acontecer nos primeiros anos da ditadura militar, né? Chamado milagre brasileiro. Né? É assim, tinha-se muito emprego? Sim, mas eram empregos péssimos, tá? Porque o governo achatou bastante. Existia uma lei que era assim: quando os trabalhadores, era da CLT, conseguiam 10 anos no mesmo emprego, eles adquiriam estabilidade, eles não poderiam mais ser mandados embora. E aí veio o Roberto Campos, né, o ministro da Economia, o primeiro presidente militar do Castelo Branco, e ele mudou para a lei do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o que a gente tem hoje para quem ainda é registrado pela CLT, né? Infelizmente muita gente não é mais. Então foi substituída uma coisa por outra.
As empresas estrangeiras vinham muito para o Brasil, por quê? Porque o governo militar permitia que se pagasse um salário miserável para os brasileiros, muito abaixo do que elas pagavam nos seus países de origem, né? Então vinham muitas empresas para cá, veio a Volkswagen, veio a Fiat, veio a Ford, veio um monte de empresa, né? Veio empresas de eletrodomésticos, Telefunken, veio um monte de gente. Né? Eles fabricavam aqui no Brasil, né? O governo criou a Zona Franca de Manaus, quem produzisse em Manaus pagava menos imposto, né? Então entre 68 e 73 era um milagre brasileiro. O ministro da Economia que veio depois, o Delfim Neto, ele dizia que precisava primeiro fazer o bolo crescer, né? Ou seja, primeiro o país vai ficar rico, depois vai ter uma distribuição de renda. Ou seja, por enquanto você que é pobre, se contenta em ser pobre, tá? Depois o governo vai melhorar a renda de todo mundo. Mas não veio nunca essa melhora da renda de todo mundo. Por quê? Porque em 73 veio a crise do petróleo, teve um conflito armado entre árabes da organização dos países exportadores de petróleo, né? Da OPEP, contra Israel, né? Então Israel guerreou contra os países árabes, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a maioria deles árabes, em solidariedade aos palestinos que estavam em conflito com Israel e os países árabes, né? Os outros países árabes e os palestinos contra os israelenses, por causa da guerra do Yom Kippur, pararam de vender petróleo. Só isso. Ah, petróleo? Não vendo. Né? Se vocês procurarem pesquisar os discos de vinil, né, os LPs, aquele bolachão, que talvez os avós de vocês tenham, ou talvez os pais, né, que iam sair em 73, não saíram. Saíram em 74. Por quê? Porque faltou tudo que era de plástico no Brasil. Faltou gasolina, faltou tudo. Né? Então foi uma grande crise econômica. E aí acabou o milagre brasileiro. Por quê? O mundo em crise, ninguém mais emprestou dinheiro para o Brasil e, na verdade, começaram a cobrar o que o Brasil devia. Né? E aí, o que aconteceu? Né? Quem ficou rico até o milagre brasileiro ficou cada vez mais rico, e quem era pobre vai ficando cada vez mais pobre, aí vai começando a inflação. Eu, quando era criança, sofria muito com a inflação. Assim, eu digo assim, o Brasil, né? A gente via, né? Pra vocês terem uma ideia como o dinheiro brasileiro valia pouco, meus pais me davam 5.000 cruzeiros para comprar doce. Não era para comprar lanche, era para comprar doce. O dinheiro brasileiro era muito fraco, e veio dessas crises econômicas e ditadura militar. Né? Bom, depois do Geisel veio o general Ernesto Geisel, né? Depois do Médici veio o general Ernesto Geisel, perdão, e o Geisel dizia que ele ia fazer a abertura, ia ser uma abertura lenta, gradual e pacífica, né? Mas o que aconteceu? Não foi uma lenta, gradual e segura, perdão, só que não foi nem lenta, nem gradual, nem segura, foi lenta, gradual e insegura. Por quê? Porque realmente o Geisel ele queria abrir a ditadura, né? Fazer a distensão, que o país deixasse a tensão da ditadura. Só que a linha dura do exército achava que não, que o Brasil ia ser entregue para os comunistas, esse neurótico que vê comunista em qualquer lugar. Né? E aí o que aconteceu? Nas eleições de 74, muitos deputados do MDB foram eleitos, e esse cara da linha dura falando, também o Brasil vai ser entregue para os comunistas, blá 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 blá. O que aconteceu? Né? Os militares começaram a perseguir jornalistas, começaram a usar de violência, né? Acusaram todo mundo de comunista e começaram a perseguição. O horário político, que havia uma propaganda que os políticos falavam um pouquinho na televisão e no rádio, foi cortado, só aparecia na TV a cara do candidato, o nome, o número dele, né? E teve 2 mortes que foram homicídios cometidos após tortura pelos militares, né? A morte do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho, dentro do DOI-CODE, né? O Vladimir Herzog, ele foi suicidado. O que é isso? Mataram Herzog e colocaram ele numa forca para dizer que ele havia se suicidado, mas depois estudaram e viram que não era possível ele ter se suicidado. Isso causou grande comoção pública, né? Foi feito o Vladimir Herzog, olha que tristeza, ele era sobrevivente do Holocausto, ele era judeu. Ele sobreviveu ao Holocausto dos nazistas, mas não sobreviveu à ditadura militar brasileira. Pois é, um cara que foi perseguido por 2 ditaduras brutais,
Sobreviveu ao Hitler, mas não sobreviveu à ditadura brasileira, né? E o Vladimir Herzog, conhecido como Vlado, depois da morte dele causou muita comoção pública. Houve uma missa ecumênica na Praça da Sé com católicos, com evangélicos, com judeus, né? O rabino Henry Sobel, que faleceu ano passado, foi representando a família do Herzog, já que o Herzog era judeu, né? E esse ato reuniu 8.000 pessoas. As pessoas começaram a ficar muito de bode com a ditadura. Falaram, que regime porcaria esse, não traz prosperidade para o povo brasileiro e ainda mata pessoas inocentes, né? Bom, galera, a gente para por aqui, né? Semana que vem a gente continua. Uou!